Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu trago para vocês a revisão do nosso conteúdo para a nossa avaliação do quarto bimestre. E os nossos conteúdos de prova serão reportagem, e aí, mais especificamente, a manchete e a linha fina, o gênero poema, tipos de frases, frase, oração e período, essa diferenciação entre esses três conceitos, e sujeito e predicado. Então eu trago aqui para vocês uma fichinha de exercícios para que a gente discuta um pouco e que vocês tirem as dúvidas a respeito desses conteúdos de prova. Tudo bem? Então como é que vai funcionar a nossa aula de revisão? Eu vou ler a questão, dou um tempo para vocês responderem ela. Então, para isso, vocês vão precisar pausar a videoaula para que vocês respondam no caderno ou como queiram, né, imprimindo essa ficha que eu estou mandando também em anexo. E depois eu dou a resposta conversando com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. Defina sujeito simples e sujeito composto. Quer definir? É dizer o que é. Então, nesse momento, o que é sujeito simples e o que é composto? Pausem o vídeo agora e agora respondam. Bom, gente, sujeito simples é aquele sujeito que vai apresentar apenas um núcleo, tá bom? E o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Por exemplo, Maria comprou uma bolsa. Quem é o sujeito dessa frase? Maria. E Maria é uma única palavra no sujeito, logo é o núcleo do sujeito. Então é um sujeito simples. Quando eu digo Maria, Joana e Fernanda compraram bolsas. Quem é o sujeito dessa frase? Maria, Joana e Fernanda. E aí eu tenho três núcleos no sujeito. Logo, eu tenho um sujeito composto. Entenderam? Tudo bem. Segunda questão. Identifique e classifique o sujeito da oração abaixo. A oração é a seguinte. Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Pausem o vídeo e respondam quem é o sujeito e qual é o tipo de sujeito, se é sujeito simples ou composto. Bom, gente, o sujeito dessa frase é Ana Paula e Natália. Esse é o sujeito da oração. E eu tenho dois núcleos nesse sujeito. Ana Paula é o primeiro núcleo e o segundo núcleo é Natália. Se eu tenho dois núcleos no sujeito, eu tenho um sujeito composto. Composto por dois núcleos. Terceira questão. Indique se o sujeito da frase abaixo é simples ou composto. Meus colegas são muito prestativos. Qual é o sujeito dessa frase e de que tipo é ele? Responda. Neste caso, o sujeito da frase é meus colegas. E eu tenho um núcleo aí nesse sujeito. Quem é o núcleo? O núcleo é colegas. Meus colegas é o sujeito e o núcleo desse sujeito é colegas, a palavra mais importante do sujeito. Se eu tenho apenas um núcleo, só pode ser um sujeito simples. Muito bem. Agora vamos falar sobre frase, oração e período, tá bom? Frases e tipos de frases. E a gente vai discutindo agora. Assinale V para verdadeiro e F para falsas. Frase é todo enunciado de sentido completo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, gente. Todo enunciado de sentido completo é uma frase. Frases nominais não possuem verbos. Verdadeiro. Frases nominais não possuem verbos. Porque elas são nominais, né? Possuem nomes. Classes gramaticais que são considerados nomes.
Frases verbais possuem verbos. Se são frases verbais, com certeza eles vão possuir verbos. Então, verdadeiro. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Verdadeiro, com certeza. Qualquer frase, qualquer oração, ela deve ser iniciada com letra maiúscula. Frase interrogativa expressa surpresa. Falso, gente, falso. Frase interrogativa, ela vai expressar uma dúvida, né? Uma pergunta, não surpresa. Frase declarativa expressa ordem ou pedido. Falso também. Frase declarativa expressa, né, para o interlocutor, ela vai expressar uma constatação de um fato. Ou seja, é declarar algo. Então, qual é o gabarito? VVVVFF. Ok? Informe o tipo de cada frase a seguir. Pause o vídeo, responda. Quando terminar, eu dou a resposta para vocês. Bom, simbora, né? Tina é uma menina inteligente. Tina é uma menina inteligente é uma frase declarativa. Lembrando que as declarativas podem ser afirmativas, que é esse caso, Tina é uma menina inteligente, e podem ser negativas. Se eu dissesse, Tina não é uma menina inteligente. Ok? Então, é uma frase declarativa. Tome jeito, menino. Essa frase é uma frase imperativa. Ou seja, essas frases imperativas elas são utilizadas para a emissão de uma ordem, de um conselho, até mesmo de um pedido. Não tome jeito, menino, é uma ordem, né? De certa forma, um conselho. Ufa, que alívio, né? Que tipo de frase é essa? Eu tenho uma frase exclamativa, ou seja, uma emoção do interlocutor que ela vai expressar. E toda exclamativa vem com um ponto de exclamação. A imperativa nem sempre vem com exclamação, pode vir com um ponto final, tá? Você gostaria de fazer uma leitura? Neste caso, eu tenho uma frase interrogativa. Ok? Então, vamos para a próxima. Calma, estou terminando. Próxima questão. O que é um poema? O que é um poema? Tempo para vocês responderem. Então, vamos lá. Poema, gente, é um texto literário que ele é escrito em versos e que esses versos são distribuídos em estrofes. Esses versos eles podem rimar ou não, né? Mas é um texto feito em versos e estrofes, simplesmente. 7. Leia o poema. Penso e passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Quando penso que um passo descobre um mundo, não paro. Passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce nas palavras, na palavra que penso. Alice Ruiz, que é a autora desse texto. Quantos versos e quantas estrofes há no poema? Tempo para vocês responderem. Pausem o vídeo e já volto. Bom, vamos à resposta. Quantos versos eu tenho no poema? Verso é uma linha do poema. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 10, né? 11, 12, 13, 14. 14 versos. E quantas estrofes? Estrofes é o bloquinho de versos. Então eu tenho uma estrofe, duas estrofes, 3 estrofes. Logo eu tenho 14 versos e 3 estrofes. Ok, meninos? Vamos lá. Oitava questão. Leia os enunciados abaixo e classifique quem é frase, quem é oração e quem é período. Mas antes disso, respondam.
Espero que realmente vocês tenham pausado o vídeo antes de saber a resposta. Tenham pausado para responderem, para ver se realmente vocês estão sabendo. Vamos conceituar. O que é frase? Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido completo. E a frase pode ser verbal ou nominal. Frase verbal é aquela que possui verbo, frase nominal é aquela que não possui verbo. Oração é toda frase com sentido completo, tá? Ou melhor, toda frase que possui verbo, mas que pode ser diferente de frase verbal, porque frase verbal precisa ter sentido completo. Oração precisa ter verbo, mas não precisa ter sentido completo. E período? Período nesse caso, vai trabalhar com período composto. Então, a gente vai pensar em duas orações juntas em um único bloquinho de texto. Vamos entender melhor. Que medo? Que medo é uma frase nominal. Não existe verbo nessa palavra, nessa frase aqui. Então, frase nominal. Ele chutou a porta. Chutou é verbo. Se é verbo e se tem sentido completo, ele chutou a porta, eu tenho uma frase, né? Nesse caso, uma frase verbal. Coitadinho do garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. Né? Então, eu tenho aqui dois verbos. Perdeu e tenho aqui uma locução verbal. Foi expulso. Né? Aqui tem fui, mas é foi expulso. Neste caso, eu tenho dois verbos, né? Então eu tenho um período composto. Dois verbos separados. O povo odeia os governantes corruptos. Uma frase verbal. Né? Ou seja, eu tenho aqui uma frase verbal, ou eu posso chamar de oração. Tá? Uma oração. Aqui ele chutou a porta, eu posso chamar tanto de frase verbal quanto de oração também, tá? Transmitirei o recado à sua namorada porque gosto de você. Tenho dois verbos, eu transmitirei e gosto. Se eu tenho dois verbos separados, eu tenho um período, né? Porque eu tenho duas orações e a junção de duas orações dá um período. Coragem, companheiro. Frase, né? Uma frase nominal. Que voz estranha. Frase nominal também. A lanterna produzia boa claridade, mas mesmo assim não achei o que procurava. Tenho o verbo produzir e tenho aqui achar. Sendo assim, eu tenho dois verbos separados, um período composto. Luizinho, não. Uma frase nominal. Ok? É simples. Por fim, aponte a manchete e a linha fina presente na reportagem a seguir. Nessa reportagem aqui, né? Pause o vídeo agora antes de eu começar a explicar. Respondam. E vamos lá. O que é a manchete de uma reportagem? A manchete é o título da reportagem. Nesse caso, crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Nesse caso aqui, a manchete, geralmente, né, nos jornais, a manchete vem em negrito e vem com uma letra um pouco maior, né, para destacar, para ter um destaque. E o que é a linha fina? É um complemento dessa manchete e vem logo abaixo da manchete ou do título, assim como você queira chamar. Então, qual é a linha fina daqui? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guias para crianças com problemas de audição. Essa é a linha fina. Então, eu tenho aqui a manchete, aqui em cima, e a linha fina aqui embaixo. Tudo ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado dessa aula de revisão. Que vocês realmente tenham levado a sério a não fazer a fazer a atividade e não estar colando a partir do que eu estava dizendo aqui. Tá bom? Então, boa prova para vocês. Eu só desejo para vocês sucesso na vida, tá bom? Beijão!